Olá, eu sou o professor Zizo, professor do cursinho Maximize. E agora a gente vai discutir um pouquinho a respeito das coisas que mais aparecem no Enem, né? E a disciplina de física costuma se cair na competência de número 1, um pouquinho a respeito de ondas e fenômenos oscilatórios. Ora, em ondas e fenômenos oscilatórios, a coisa que tem maior incidência na prova é a relação fundamental de onda, que é a relação entre a velocidade de propagação, o comprimento de onda e a frequência, né? Essa representação matemática, ela une os conceitos básicos e principais a respeito da representação de onda, né? Antes da gente discutir um pouquinho a respeito disso, é interessante lembrar a definição de onda. A onda é uma perturbação que se propaga, né? Todo e quanto é tipo de perturbação que se propaga é caracterizado e definido como onda, né? A onda ela pode ter dois tipos de concepções, né? São chamadas de características a respeito da sua natureza. A onda ela pode ser mecânica ou então eletromagnética. Uma onda é chamada de mecânica quando a relação entre a perturbação e a propagação é dada da seguinte forma. A onda mecânica é definida quando a perturbação é em virtude de uma interação entre dois corpos que são dotados de matéria. Por exemplo, uma corda esticada você pega e perturba, bate nessa corda. Essa perturbação ela se propaga ao longo de todo o meio material. Ondas são chamadas de ondas mecânicas porque exigem essa interação da matéria com a matéria, né? Exige um agente mecânico por trás da perturbação e a propagação se dá em um meio material. Então uma característica que é cobrada, né, no texto para que o aluno interprete é justamente essa, reconhecer a onda mecânica dentro desse contexto, né, da interação da matéria com a matéria, perturbando o meio material e essa perturbação se propaga ao longo do meio material. As ondas mais clássicas que mais aparecem no Enem mecânicas é geralmente a onda na corda, né, o som e ondas que estão associadas a meios materiais, né? Perturbações se propagam em meios materiais. Por exemplo, uma mola que você pega e dá um peteleco e ela vibra, ela oscila, né? É uma perturbação que se propaga, é um fenômeno oscilatório. E já as ondas eletromagnéticas, elas correspondem a um tipo diferente de perturbação. É uma perturbação que é feita no espaço, né? É uma perturbação que vem em virtude de cargas elétricas. É uma perturbação, uma oscilação do campo eletromagnético, e daí que vem o nome, onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas, elas surgem em virtude da radiação do campo eletromagnético que se propaga no espaço. Uma característica que é bem cobrada na prova do Enem é quanto à velocidade de propagação dessas ondas eletromagnéticas. Ora, como ondas eletromagnéticas são, no fundo, campos eletromagnéticos que se propagam no espaço, são formas de radiação, né? As ondas, elas consequentemente vão se propagar à velocidade da luz, né? Esse é um dado que muitos vestibulares, inclusive o Enem, eles omitem e deixam implícito no conceito da questão, né, para que o aluno chegue a essa relação por si, não de forma explícita no texto, né? Então fica a ressalva, ondas eletromagnéticas sempre irão se propagar à velocidade da luz no seu correspondente meio, que no vácuo equivale a 300 mil quilômetros por segundo, ou, se você preferir usar no sistema internacional, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Esse número significa que a cada 1 segundo, um raio luminoso, ou então radiação, se propaga no espaço a 300 milhões de metros, né? Então uma velocidade absurdamente grande. Bom, esses são os dois principais tipos de ondas que a gente define a respeito da natureza, que é a relação de perturbação e propagação, né? Voltando agora para o tema, outras características matemáticas que definem essa relação fundamental da onda, que é a velocidade de propagação, igual comprimento de onda vezes a frequência, é a relação de período, frequência e o ciclo que define a onda, né? Fenômenos que são periódicos, eles são muito estudados na física justamente pelo fato de que eles se repetem. A partir dessa repetição, a gente consegue medir o tempo necessário para que um ciclo ele se repita, né? Esse tempo necessário para que um ciclo se repita, ele recebe o nome de período, né? O período é definido pelo tempo necessário para se cumprir um ciclo completo, que é uma outra informação que eventualmente aparece no texto, mas que precisa que o aluno interprete esse contexto de um ciclo completo que dura um certo intervalo de tempo para que ele escreva a relação do período, né? Já a frequência é uma outra relação característica de fenômenos que são periódicos, né? A frequência é definida pelo número de ciclos que se repetem por um certo intervalo de tempo, né? Então, só relembrando uma questão que caiu já no Enem, era a respeito de uma goteira que caía numa poça de água e essa goteira caíam 2 gotas por segundo, né? Olha a informação, 2 gotas a cada 1 segundo. Essa é uma informação caracterizada pela
frequência, né? Quantas vezes o evento se repete? Ora, 2 gotas caindo em quanto tempo? A cada 1 segundo. E aí a questão propunha que a gota, depois que a chuva diminuiu, a gota deixava de cair 2 vezes por segundo para cair agora uma única vez por segundo, né? O que acontece eventualmente com a frequência? Então, a frequência de 2 gotas por segundo, ela vai para 1 gota por segundo. A frequência, ela diminui, né? Então esse tipo de relação matemática entre frequência e período é um assunto um tanto quanto recorrente. Vale a pena você, nessa reta final, relembrar e treinar um pouquinho a respeito desses conceitos, né? Outro conceito que é extremamente importante, que também é definição, que define ciclo da onda, outra característica desse fenômeno periódico, que é a oscilação periódica, é o comprimento de onda. O comprimento de onda, ele corresponde ao tamanho de um ciclo completo, né? Existe uma representação gráfica de onda, que é quanto à oscilação da perturbação em relação ao espaço, né? Esse gráfico é muito clássico, em que ele coloca no eixo Y a perturbação, né, que é a grandeza que está variando em relação ao espaço. Então no eixo X fica uma coordenada espacial e no eixo Y uma coordenada que define a perturbação. Por exemplo, em ondas eletromagnéticas, no eixo Y geralmente aparece a correspondência quanto à intensidade do campo eletromagnético. E se a gente for para pensar, a intensidade do campo eletromagnético no espaço, ela oscila, né? Por isso que é uma oscilação. A intensidade cresce, decresce, à medida que o espaço vai sendo percorrido, né? O tamanho espacial que corresponde a um ciclo completo, a uma oscilação inteira, é chamado de comprimento de onda, né? Essa questãozinha ela já foi cobrada para que o aluno identificasse um comprimento de onda, ou alguns múltiplos do comprimento de onda, de diversas e diversas formas nas provas, né? Mostrando relativamente o gráfico, né, do campo elétrico em função do espaço, ou então de uma perturbação, uma questão emblemática que caiu faz um tempo, há 2 provas essa questão apareceu, foi uma questão de uma ola num estádio de futebol, acho que ele chamava de ola mexicana, em que você tinha um grupo de pessoas que levantavam e abaixavam o braço, né? E ele dava que a distância entre 2 pessoas, né, e dava a quantidade de pessoas para formar um ciclo completo. O aluno, então, a partir dessas informações, interpretava o texto e reconhecia, né, qual era o tamanho da oscilação inteira. Então, de novo, repito, essas informações nas provas, elas raramente aparecem de maneira explícita, elas aparecem de maneira implícita, para que o aluno adeque a definição dessas grandezas e faça as devidas correspondências matemáticas. Então, recapitulando, frequência, número de vezes que um evento se repete por tempo. A representação matemática por símbolo se dá por F igual a N, sendo o número de ciclos, por dividido intervalo de tempo ΔT. Já o período é simplesmente o tempo que caracteriza um ciclo completo, e o comprimento de onda é o tamanho espacial de um ciclo completo, né? A questãozinha que é eventualmente cobrada não só no Enem, mas em todos os grandes vestibulares de São Paulo e do Brasil, né? Outra relação, então, fechando a relação fundamental, a velocidade de propagação de onda é equivalente ao produto do comprimento de onda com a sua frequência, né? Em termos de símbolos matemáticos, V, correspondendo à velocidade, é igual a lambda, que corresponde ao comprimento de onda, vezes F, a frequência, né? Então essa questão ela aparece de diversas formas no Enem. Cabe a você definir e adequar os conceitos que você tem apropriado para essa relação fundamental. Vale a ressalva, pessoas, que uma onda, ela não transmite matéria, somente energia. Isso porque é uma perturbação, não um deslocamento de um corpo, né? Então a onda ela nunca vai vir a transmitir matéria, somente energia. E essa é a concepção física a respeito de onda. Outra coisa que é interessante relembrar e revisar nessa reta final é alguns fenômenos que estão associados à onda. Então, por exemplo, vale a pena ver direito como funciona o mecanismo de um microscópio, de um telescópio, né, de uma câmera, de uma lente, de espelho, de óculos. Esses fenômenos que estão associados a radiações, à luz, a ondas de forma geral, eles são extremamente importantes, né? Outra questão de aplicação que o Enem eventualmente cobra é em relação a ultrassom, quanto a infravermelho, uso de ultravioleta e esses tipos de radiações que têm apropriações biológicas, químicas e físicas e tecnológicas. Então, muito boa sorte, muito boa prova, espero que vocês logrem êxito e um abraço.